É um prazer enorme estar com vocês, irmãos. É mais um vídeo no nosso canal. Desejo a todos um bom sábado, que seja um momento especial, espetacular, na presença do Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais uma semana que Ele nos concedeu. Estamos assim encerrando a nossa semana de atualizações proféticas. Vamos acompanhar agora algo realmente muito curioso que está acontecendo no nosso mundo, que nos dá ainda mais motivos para tomar decisões, para tomar iniciativas importantes na nossa vida. Afinal de contas, estamos chegando ao fim. É importante que, de fato, nós tomemos decisões práticas para a nossa vida. Nós vamos convidar a presença do Senhor em oração para que Ele nos conduza, nos dirija enquanto estivermos aqui conversando sobre estes tópicos importantes. Venham comigo. Obrigado, Jesus Cristo, pela semana maravilhosa que nos deu. Aqui estamos, embora cada um tenha seus próprios desafios, suas batalhas e talvez aquilo que não conseguiu resolver nesta semana. Agora nós queremos descansar. Descansar nos teus braços. Descansar, Pai, nas tuas providências. Afinal de contas, o Senhor é quem nos sustém, é quem nos mantém. O Senhor é dono de tudo. E nós somos tuas criaturas. Ensina-nos a descansar. E agora, enquanto acompanhamos estas coisas, pedimos que o Senhor nos revista, Pai. Nos revista de fé, certeza, capacidade, ó Pai, de tomar decisões práticas para o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, 3 agências poderosas do mundo, neste caso a ONU, a Agência Europeia do Meio Ambiente e o Clube de Roma, lançaram uma nova força-tarefa que dará recomendações políticas que, se implementadas, vão restringir as vidas das pessoas nos próximos dias e anos. A força-tarefa foi lançada em 23 de maio e começará a produzir diretrizes que servirão como um recurso crítico para os formuladores de políticas do mundo. E a propósito, eu já havia falado com os irmãos sobre o Clube de Roma. A própria Wikipedia descreve o Clube de Roma como sendo uma organização informal, sem fins lucrativos, de intelectuais e líderes empresariais, cujo objetivo é uma discussão crítica de questões globais urgentes. É esta organização, junto com a ONU e esta Agência Europeia do Meio Ambiente, que agora criaram esta força-tarefa com o objetivo de criar diretrizes, mais uma vez digo, se eles conseguirem implementar isto no prazo que eles aqui apresentam, nós entraremos em um estado total em que os nossos direitos serão totalmente restringidos. Isto é sério. Isto é realmente sério. Ora, vejam aqui, isto é de 30 de maio de 2025. Clube Globalista de Roma promove plano para controlar alimentos, controlar viagens e propriedades devido às mudanças climáticas. Já há muito tempo que não falamos aqui sobre mudanças climáticas. Deixe-me vos dizer, isto não desapareceu com o Papa Francisco. Persiste. Está ainda mais forte. Como eu disse, agora essas 3 agências globalistas de Roma estão promovendo um plano para controlar o quê? Primeiro, os alimentos. Agora, respondam-me aqui nos comentários. Controlar alimentos significa o quê? Significa o quê? Que todos se tornam realmente escravos de quem controla o alimento. Eles querem controlar também as viagens, ou seja, a mobilidade. Eles querem controlar também a propriedade privada. Queridos irmãos? Vejam aqui, é dito. Eu vou deixar o link, os links, na verdade, aqui na descrição do vídeo. O Clube de Roma e o Instituto Hot or Cool lançam a força-tarefa de materiais de consumo que dará recomendações de políticas. Recomendações de políticas. Aí embaixo diz, tudo em nome da sustentabilidade e do sistema econômico global. Vejam, foi lançado em 23 de maio. Construir um futuro sustentável e resiliente. Ok? Claro que sempre tem um fundo moral. Isto vai ser realmente benéfico.
E de tudo que falaram, o resumo é: primeiro ponto, restringindo a propriedade na economia circular. Eu vou ler um pouquinho o que eles disseram. Vejam aqui. Com 181 páginas, aí está o documento da ONU. Começa com um apelo à transição para uma economia circular que inspirou a famosa frase: você não terá nada e será feliz. Esse modelo de negócio de produto como serviço da economia circular transforma todos os produtos em serviços, de modo que você nunca é dono de nada e se torna um locatário para o resto da vida. Há muitos que consideram isto teoria de conspiração. Mas o fato é que existem vídeos oficiais falando sobre isto, sites oficiais falando sobre isto, e cada vez mais eles falam de forma aberta sobre isto. Vejam, por exemplo, vou deixar o link na descrição, isto é de 14 de janeiro de 2025, aí é dito que o Fórum Econômico Mundial promove agenda de economia circular, de rastreamento e localização. Não possua nada, seja feliz. O que é economia circular? Você não possui nada. É tudo uma vida de assinatura. As empresas deterão tudo e você vai para alugar. Isto chama-se economia circular. E é disto que eles estão preparando. É sobre isto que eles estão pensando. Os defensores da economia circular não valorizam a propriedade individual. Eles favorecem o neofeudalismo e a tecnocracia. O Fórum Econômico Mundial está mais uma vez impulsionando as empresas em direção a uma economia circular, onde cada produto é rastreado e se torna um serviço rentável. Vamos lá escutar aqui este homem falando sobre o assunto. No modelo de negócios de economia circular, gostaria que os produtos voltassem para mim como designer e fabricante original. E uma vez que você compreende esta noção, por que eu deveria realmente vender-lhe um produto se você está primordialmente interessado no benefício desse produto? Talvez eu possa permanecer o proprietário do produto e simplesmente vender-lhe o benefício como um serviço. Entenderam o que ele disse? Por que eu tenho que vender o produto se você apenas está interessado no benefício do produto? Por outras palavras, por que vender o produto inteiro se o cliente apenas quer o benefício do produto? Então, em vez de vender o produto, o fabricante pode manter a propriedade e oferecer o uso como serviço. Por outras palavras, isto vai ser uma vida de assinatura. Você não tem nada, você não possui nada, mas será feliz. Outra coisa que eles buscam trazer através desta força-tarefa, aqui está: restringir os alimentos que você come para a sua segurança e a do planeta. Bem, em algum ponto eu posso concordar com isto, afinal de contas, algumas coisas que nós comemos prejudicam a saúde, certo? Mas é interessante que neste contexto de mudanças climáticas, eles dizem que comer certas coisas são prejudiciais, mas avançam o tipo de, diríamos assim, de cardápio que a humanidade deve adotar agora para combater as mudanças climáticas. Ora, vejam aqui, isto vem da revista Time. Eles são saudáveis, são sustentáveis. Então, por que os humanos não comem mais insetos? Boa pergunta. Por que os humanos não comem mais insetos? Eles são saudáveis. São sustentáveis, dizem aqui. Vejam só. Se queremos salvar o planeta, bem, a questão é esta, amigos. A questão é essa. Se queremos salvar o planeta, portanto, isto parece ser uma condição. Ou fazemos isto, ou não salvamos o planeta, é uma condição. Se queremos salvar o planeta, o futuro da alimentação são os insetos. Estamos no meio de uma extinção em massa da biodiversidade e no meio de uma crise climática, e ainda assim precisamos de alguma forma alimentar a população crescente ao mesmo tempo. Temos de fazer mudanças, e temos de fazer grandes mudanças. Os insetos têm sido uma fonte alimentar tradicional em países do Sudeste Asiático, países africanos e países da América Central durante séculos, há milênios. Para eles, os insetos são uma iguaria tradicional.
E, claro, haverá também algumas áreas onde são mais do que uma das únicas fontes de proteína. Por isso, é mais por necessidade. Mas é raro no sentido de que podemos encontrar alguns mercados na Tailândia onde os insetos são mais caros do que a própria carne. Comer insetos não é algo novo e existe em todo o mundo. E atualmente, mesmo que ainda estejamos a tentar promover a normalização dos insetos de forma mais ampla como ingredientes, eles são parte de muitos pratos de várias culturas. Assim, no Camboja existem formigas e encontrarás coisas como gafanhotos temperados no Japão. Terás a larva mopane ou sago na América do Sul, que é uma fonte tão essencial de macronutrientes e micronutrientes. Sempre adorei tudo que tem formigas pretas, porque tem um sabor tão único de limão e pimenta. Realmente, irmãos, parece que, enquanto Jesus não voltar, teremos que chegar a este ponto de comer insetos. A sua mesa cheia de pratos, baratas, moscas, tudo mais, tudo para salvar o clima. Ó Senhor Jesus, volte logo, assim não vai dar. Vejam, outra coisa que eles querem trazer. E antes de chegar aqui, vocês sabem por que várias fazendas pelo mundo estão sendo compradas? E um dos maiores compradores de fazendas pelo mundo é Bill Gates, que busca comprar todas as terras. Mas a palavra de Deus diz, ai daqueles que compram terras e terras, até não haver mais terra sobre a terra. Então, eles estão comprando essas terras, fazendo falir as empresas, fazendo falir as fazendas de produção de alimento. Para quê? Para que a humanidade para que a humanidade adote este regime de insectos. A minha pergunta é, será que a elite global, a elite globalista, os grandes homens poderosos da Terra vão comer isto ou é só para as massas populares? Tenho minhas dúvidas quanto a isto. Mas vejam, a terceira coisa que eles buscam aqui. Restringir viagens e mobilidade para mantê-lo em cidades de 15 minutos. Ora, o que é cidade de 15 minutos? É uma cidade desenhada e projetada de tal forma que você consiga fazer tudo tudo que você precisa dentro de um período de 15 minutos. Você tem escola a 15 minutos de ti, você tem hospital, você tem tudo dentro de 15 minutos, de tal forma que você não precisa sair do seu bairro, da sua região para outro lugar à busca de outra coisa. Vejam que o relatório das Nações Unidas prevê um futuro em que você não poderá ter um veículo, não poderá voar e não sairá do seu gueto de 15 minutos. Bom, isto vai ser um pouquinho estranho, né? Vejam aqui. Eles dizem que dão aos consumidores novas opções que são circulares por natureza. Então você não possui nada e aluga tudo por meio de compartilhamento de viagens e transporte público e não viajará muito longe. Teoria de conspiração. Vejam aqui um pequeno vídeo sobre isto. E chegou a hora do assunto mais comentado. O Fórum Econômico Mundial agora busca reduzir a propriedade de veículos particulares. Sim, o Fórum alega que esta é a maneira de reduzir a dependência global de metais essenciais como o cobalto e lítio à medida que avançam a energia verde. Sem carros privados, dependendo então do transporte público. E eu faço a pergunta mais uma vez. Será que os líderes mundiais vão mesmo deixar os seus jatinhos privados? Vão deixar os seus carros do último lançamento para pegar o ônibus? Será? Ou vão empilhar, sim, as massas populares nos ônibus, nos transportes, que se virem e nós vamos andar da maneira como quisermos? Isto parece ser um futuro um pouquinho estranho, mas é realmente isto que estão preparando. Você não terá nada, mas será feliz. Uma sociedade de empréstimo, de aluguel, de assinatura. Mas este tipo de sociedade que precisa ser configurada para que o cenário da marca da besta fique completamente, irmãos, completamente montado. Pois assim é muito fácil. Imaginemos que você vive alugando tudo. É claro que você vai precisar de uma identidade digital
para terem certeza de que você não vai fugir com esta coisa. Você precisa alugar uma casa, tem que ter identidade digital. A moeda digital vai entrar em cena, ou seja, estaremos num mundo totalmente controlado que você não terá para onde fugir, não? E se você tiver algum problema com o sistema ou com os líderes do sistema, as coisas não darão muito bem certo. Mas lembrem-se que no final de tudo, o clamor será para a restauração das leis dominicais, a restauração das leis de Jesus, para prevenir assim as mudanças climáticas. Nós sabemos que, de acordo com o Espírito de Profecia, estas visitações, desastres naturais, o que chamam mudanças climáticas, vão se tornando cada vez mais frequentes e desastrosas. E o mundo vai buscar resgatar isto nessas cidades de 15 minutos, vai procurar trazer isto nestas cidades inteligentes, neste contexto de mudanças climáticas, algo que vem para favorecer as mudanças climáticas, favorecer o clima. Vejam, por exemplo, a The Guardian já falou, domingo lento, a solução simples para o aquecimento global. Eles dizem que usar o domingo como um dia de descanso e renovação seria bom para a nossa saúde pessoal e também para a saúde do planeta. Está aqui. Num futuro de sustentabilidade, o domingo entra como uma solução também. Vejam aqui, domingo sem carros em Bruxelas. Isto foi do ano passado, mas vejam aqui. Domingos sem carros em 2025 na Alemanha. Vejam aí a tabela. É tudo domingos sem carros, meus irmãos. Domingos sem, até 2030. Domingos sem carros. Patrocinando assim o movimento dominical. Vejam aqui. Campanha de ciclismo de Londres pede domingos sem carros. Isto é de 5 de junho de 2025. É de ontem. Vejam aqui também, 5 de junho. Moradores dessa cidade são convidados a aproveitar o domingo sem carros e sem preocupações. Isto é nas Filipinas, na Ásia. Portanto, enquanto eles buscam estas soluções para melhorar a sustentabilidade, melhorar o clima, o domingo, em última instância, entrará também para resolver a questão climática. E é aí que o mundo todo vai abraçar isto, quando os Estados Unidos da América decretar isto também como lei da nação. Agora, eu falo de tudo isto não para assustar os irmãos, mas para, de fato, vos dizer que, como povo, não precisamos ser dependentes destes sistemas, não podemos ser dependentes do homem, destas coisas. Nós lemos no livro Vida no Campo, página 15, e eu não estou aqui para forçá-lo a tomar alguma decisão, estou apenas lendo. Deus conhece seus desafios, suas dificuldades, e só você sabe em que momento pode tomar esta decisão importante para a sua vida, considerando todas as implicações disso para a sua vida, certo? A irmã White diz que bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que nos têm sido dadas, sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Queridos, aí vem uma grande batalha contra o sábado do Senhor, e a irmã White escreve que o grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões. Isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor, domingo sem carro, domingo para salvar o clima, a Blue Law na América, união com sindicatos. O movimento está crescendo. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. Certo? Lá embaixo ela diz, devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Estou apenas lendo, queridos irmãos. Estou apenas compartilhando minha visão em relação àquilo que estamos vendo agora. Eu tenho certeza, irmãos, que em breve, eles vão conseguir implementar isto. A agenda deles é até 2030, mas eles podem não conseguir implementar isto até 2030. Eu não sei. E nem gostaria de aqui marcar datas para as coisas que eles estão falando, porque não me interessa muito. O que interessa, irmãos, é nós vermos e compreendermos que, de fato, eles estão trabalhando para
uma sociedade fechada, uma sociedade que você não poderá fazer nada por si só, sem depender do sistema. É isto que Satanás mais quer para o povo de Deus, pois assim pode forçá-los, pode violar suas consciências a cederem. Vejam, eu quero partilhar bem rápido a história de Ló. Deus chama Ló para sair de Sodoma. E ele atendeu o convite, foi chamar os seus genros, mas não acreditaram. No verso 16, Gênesis 19, verso 16, tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ora, que Deus amoroso, teve que pegar Ló pela mão e tirá-lo à força da cidade condenada. Quantos de nós também estão endurecendo? Quantos de nós têm capacidades, mas ainda endurecem o coração, mantendo-se nas ímpias cidades, sob a condenação de Deus? Verso 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Vejam a resposta de Ló. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, eu não posso fugir para as montanhas. Eu não estou aqui insinuando que nós devemos fugir, nada a ver. Estou apenas lendo o episódio de Ló. Ele diz: não, meu senhor. Verso 19. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixa-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estaria salvo. Ora, se nós continuarmos lendo os próximos versos, nós vamos descobrir que esta cidade também estava para ser consumida. Era uma cidade pecaminosa. Mas Ló disse: não me leve para fora, para o campo. Leve-me para outra cidade. Lá eu estaria salvo. E Deus atendeu o convite dele. Queridos, nós podemos correr um grande perigo continuando nas ímpias cidades. Mas lembrem-se, esta é uma decisão que cada um de nós deve tomar por si, com muita oração, com muita entrega, com muito jejum, confiando nas promessas do Senhor. Mas volto a dizer, disto que o homem está preparado, nós não podemos ser dependentes. Deus abençoe a todos, que você tenha um sábado maravilhoso na companhia do Senhor, na companhia da família, na companhia dos irmãos. Nós nos veremos no próximo vídeo, aqui no nosso canal, para mais uma atualização profética. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco. O mundo está assim mal, o mundo busca governar nossa consciência, o mundo busca minar, Senhor, nossa liberdade, mas em Cristo nós somos livres. E o Senhor nos chama a tomar decisões práticas na nossa vida. Pai, eu tenho certeza que muitos irmãos aqui têm este desejo. Eu mesmo aqui falando, tenho este desejo. Abra as portas, Senhor. Abre as portas. Jesus, salva-nos. Escreva o nosso nome no livro da vida. Dá-nos a sua paz. Dá-nos um sábado maravilhoso. Dá-nos a sua companhia. Oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos veremos na próxima apresentação. Até lá.